Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo a comunidade de São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, na minha congregação dos missionários redentoristas, aqui desta província, que compreende hoje o estado do Paraná e Mato Grosso do Sul, nós temos várias chácaras que acolhem as pessoas vítimas de químicos, os dependentes químicos. E com essas pessoas acolhidas nestas chácaras, no Paraná e aqui no Mato Grosso do Sul, com eles se fazem uma terapia que dura 9 meses, uma gestação. E se percebe que alguns conseguem fazer um mergulho neste tempo e, ao final deste processo, nascem de novo. E com isto ajuntam elementos para poder ter forças para recusar, para negar o álcool, a bebida, os químicos, e para viver aquele dia, ou mais um dia, na sobriedade. E a gente percebe que, infelizmente, muitos passam pelos 9 meses, mas não fazem uma inserção profunda e, com isto, não nascem de novo. Estou fazendo um paralelo com o evangelho de hoje, quando os discípulos de João Batista, os discípulos dos fariseus, se colocavam nessa escuta, porque o discípulo é aquele que se propõe a escutar e a seguir o ensinamento do seu mestre. E claro que uma boa atitude daquele que se põe a escutar, não é fazê-lo com o corpo todo, com o seu eu por completo. Não é? Mas, infelizmente, muitos, não todos, por certo, mas muitos daqueles que se dispunham a esse processo, o faziam de forma legalista. O que é ser legalista? É aquela bela expressão que nós usamos de seguir as coisas ao pé da letra. Primeiro que letra não tem pé. Né? A letra não tem pé, a letra é um todo, ao pé da letra. Mas há aquelas pessoas que pautam
a sua vida por esse legalismo. Por outro lado, a gente percebe hoje, né, a psicologia nos ensina que a percepção, ela é sempre a posteriori. Sempre depois. Inclusive, algumas vezes, dependendo do discernimento que a gente faz, a gente usa aquela expressão, ah, se eu soubesse. Lógico. Perfeito, tranquilo. Admitir a possibilidade de que a leitura feita foi legalista já é um passo. Ah, se eu soubesse. Quero só fazer um parênteses. Seria bom que tivesse nas eleições terceiro turno. E que não precisa nem se levar 6 meses. 30 dias depois do segundo turno já seria interessante. Para que se eu soubesse, pudesse ter sentido. Mas voltando aqui, né, na escola sem partido da palavra, né, dizer que os discípulos de João Batista, os discípulos dos fariseus, estavam condicionados a viver de forma legalista, porque, de fato, não estavam seguindo Jesus. Não eram seguidores de Jesus. Jesus, quando se apresentou, de fato, ao povo, quando voltou do batismo, quando voltou do seu retiro, quando voltou da transfiguração, né, chegou à sua cidade, diz lá no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, né, e se dirigiu para a sinagoga. Lá, usando o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, proclamou que veio para libertar os pobres, os cativos, os sofredores. E quem se coloca nessa perspectiva sobre a ação do Espírito Santo precisa ter a sensibilidade de não ficar preso à estrutura da lei. Um bom religioso contemporâneo de Jesus, expulsava da sua vida qualquer doente, porque estava escrito, estava previsto na lei. Os doentes não estão na graça de Deus. Eles são pecadores, por isso são doentes. Então, um bom religioso expulsava os doentes. A sociedade do tempo de Jesus tinha o lugar para os doentes fora da cidade. E quando um doente chegava à cidade, precisava bater um sino para dizer, sou doente. Né? No templo, por exemplo, as mulheres eram proibidas de entrar. Não podiam adentrar ao templo, porque não tinham a dignidade segundo a lei, né? A lei do puro e do impuro. Somente homens podiam entrar ao templo. E homens com capacidade, com dinheiro, com poder aquisitivo. Porque os pobres torciam naquele sistema para que Deus fosse sensível às suas causas, à sua causa, oferecendo a Deus uma pombinhazinha, enquanto aqueles que tinham poder ofereciam touros. E tinham certeza, lembra-se daquele que foi lá rezar e disse para o Senhor, olha para mim, eu pago o dízimo do cominho, disso, daquilo. E esse que está aqui ao meu lado, esse maltrapilho, esse farrapo. Então, viver de forma legalista é muito triste. É muito triste porque você não pode nem se arrepender. Tem que fingir. O legalista é um fingido. O legalista é um mentiroso. Porque escravo da lei não consegue dar o rosto, se esconde. Veja, qual é o chamado que nós recebemos do Senhor? Recebemos o chamado para a liberdade, para viver com profundidade, com alegria, aquilo para o qual somos chamados, a vocação para a qual somos chamados, de amar sem limites, de amar além do legal, de amar além do previsto.
não a escravidão, né, de saber que tem que fazer. Então, voltando na minha fala inicial, com relação a esse trabalho feito pela minha congregação, nas casas de recuperação, estes moços que coordenam o trabalho, eles têm já a percepção, né, de quando no confronto com as pessoas, dizer assim, este dependente de químico é um manipulador. Ele diz, não, eu já estou bem, está tudo bem, eu estou aqui só para passar um tempinho, porque o problema mesmo é dos outros, é da minha família, o problema é do tal quê, o problema, eu estou bem, eu estou tranquilo. E enganado, passa por aquele processo sem admitir a sua fraqueza, sem admitir a sua possibilidade humana de errar, sem ser humano, sendo apenas um robô. Aprendemos hoje, né, desta mártir Santa Inês, que na sua tenra idade foi capaz de se colocar toda ao querer e à vontade de Deus, indo contra o movimento do seu tempo, colocando-se a dispor do querer e da vontade de Deus. Tomara, amados irmãos e irmãs, que nós também possamos fazê-lo. Abrir o nosso coração para aquilo que é do querer e da vontade de Deus. Só gostaria de fazer um rápido trajeto aqui pela primeira leitura. Lá no tempo do rei Davi, né, no contexto do rei Davi, teve dois grandes sacerdotes. Um chamado Sadoc, que era um general que perseguiu o filho de Davi, chamado Absalão. E depois de uma história controversa, né, trouxe Absalão morto para Davi. Né? Lembra que Absalão fugiu e depois olhou para trás, e enquanto olhou para trás, fugindo, um galho da árvore entrou no seu peito, etc. Uma árvore bem baixinha, né? E ele de cavalo, aquela coisa. Então, uma história controversa, mal elaborada. Mas quando ele volta com Absalão morto, na outra página, ele vira o Papa, ele vira sumo sacerdote. De general Sadoc para o sacerdote Sadoc. E de Sadoc vem todos os sadocitas, que no tempo de Jesus eram os fazendeiros do norte da Galileia. E só podia ser padre se fosse daquela família. O outro sacerdote era Melquisedeque, que não era daquela região, mas das montanhas de Efraim, que ninguém sabe de onde veio, que foi ordenado, por certo, por Deus. Surgiu no meio do povo como sacerdote. E hoje, quando se ordena um padre, se canta segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, todo dado ao querer de Deus, apesar das fraquezas, das fragilidades. Amém? Amém.